e ele cai. Então surge o pecado. O perdão, queridos, ele não nos foi ofertado por causa do pecado, e sim o pecado foi permitido por Deus, porque já havia perdão providente, eterno em Jesus. Então, às vezes a gente acha que o perdão é algo que Deus deu para o homem por causa do pecado. Mas o perdão, se ele veio primeiro, se Cristo morre na eternidade, ele foi morto antes da fundação do mundo, então, na verdade, o pecado é que foi permitido por Deus entrar na raça humana, porque Deus já tinha eternamente provido perdão. Então o perdão não nasce pós a queda, o perdão nasce na mente de Deus, que é uma mente infinita, eterna, e nasce no conceito da eternidade, não no tempo. Porque o pecado foi um problema que entra na história da raça humana, mas antes de tudo, que Deus criasse qualquer coisa, Ele já tinha providenciado o perdão. Então, e Deus obviamente sabia que em criando o homem ele pecaria. Seria tolice da nossa parte imaginar que Deus criou o homem e colocou ele no jardim, e Deus tivesse lá no céu pensando que aquele jardim fosse existir para sempre. E irmãos, vamos ser honestos, aquele paraíso ele nasceu para não dar certo, porque Deus sabia, eternamente Deus sabia, soberanamente, de maneira presciente, onisciente, a capacidade de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, nos dizem: Deus sabia que criaria o homem e ele pecaria, e Deus eternamente, antes que isso acontecesse, já havia provido perdão. O perdão, queridos, em Deus, ele não é uma reação, ele é sim uma ação, ele é uma decisão eterna, porque em Deus, perdão não é reativo, porque não é uma resposta. Em Deus, o perdão, queridos, ele é uma ação, ele é uma decisão eterna e primeira, ele vem antes de tudo, porque Deus não está oferecendo perdão como reação ao pecado, mas Deus está, antes que o homem pecasse, agindo, permitindo que Cristo morresse na cruz. Então, em Deus, o perdão, ele é algo eterno, ele é uma ação, não uma reação. Exercitar o perdão, queridos, com a força do alto, tem um erro aqui também, requer de nós discernimento acerca da natureza do perdão que Deus nos ofereceu em Cristo. Queridos, se a gente precisa aprender, e esse tema é muito sugestivo, aprendendo a perdoar com a força do alto, para eu aprender a exercitar perdão na vida da minha mulher, dos meus filhos, do meu semelhante, eu preciso entender, e é por isso que eu estou entrando nesse rumo aqui, eu preciso entender a natureza do perdão de Deus. Eu preciso entender como é que Deus me oferece perdão. Porque a partir dessa ideia, desse conceito bíblico de como é a natureza de Deus e como Ele me dá perdão, eu tenho um parâmetro bíblico, um parâmetro em Deus sobre como oferecer perdão. Isso vai me ajudar, inclusive, a eliminar alguns equívocos sobre essa coisa que envolve perdão. Há muitos equívocos em torno desse desafio da gente aprender a perdoar. Queridos, como é a natureza do perdão que vem do alto? Primeiro, em Deus, o perdão, como eu já disse para vocês, ele vem primeiro. 1 João 4,15 diz que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Desculpe, esse texto ele foi errado, eu espero que o próximo esteja certo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, em Deus o perdão, ele é primeiro. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus a mim e a você não é uma reação. Ele me ama, essas pessoas agora estão me amando, estão me adorando, eu vou amá-los. Não, Deus ama todos os seus filhos igualmente.
os santos e os profanos, os crédulos e os incrédulos. Deus ama, a graça dele, a natureza de Deus imutável me diz que Deus ama todo mundo do mesmo jeito, e esse amor nem aumenta e ele nem diminui, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus enxerga, queridos, um mundo banhado pela graça de Deus, onde a chuva vem sobre os bons e os maus, onde o sol nasce sobre justos e injustos. Então Deus ama igualmente. Esse amor em Deus é uma decisão, é uma ação. Novamente eu repito, ele não é reativo. Nós amamos a Deus de João porque Ele nos amou primeiro, e diz nos Efésios 4 que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, em Deus o perdão vem primeiro. Essa é a natureza do perdão em Deus. Em segundo lugar, em Deus o perdão ele é ilimitado. Colossenses 2,13 diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós fomos perdoados, queridos, de todos os nossos delitos. Como é a natureza do perdão em Deus? Primeiro, o perdão para ele é uma ação, uma decisão eterna. É primeiro em Deus, não é reativo. Segundo, é que o perdão que Deus oferece para mim e para você é ilimitado. Ele diz que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Todos quer dizer que foram os do passado, os do presente e os do futuro. Está tudo perdoado. Os que eu ainda vou cometer, eu devo, ao cometer, tomar consciência de que eu pequei e confessá-los para Deus, porque o perdão já está dado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E o perdão em Deus, ele não obedece limites, porque ele é ilimitado. Ele não disse quantos pecados você pecar, mas em Deus ele é ilimitado. E parte da nossa dificuldade, queridos, é essa coisa de contabilizar pecados, porque parece que a gente tem um limite para o perdão. Eu perdoo mais uma vez, só essa vez eu te perdoo, e se você fizer de novo, não tem perdão. Porque a Bíblia diz, queridos, que Deus é capaz, eu entendo que Deus é capaz de nos perdoar dessa maneira, porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi a justiça de Deus, ele é a nossa justiça. Então eu sou perdoado não por conta das minhas justiças próprias, mas eu sou perdoado porque Cristo é a minha, a nossa, a sua justiça. E Ele paga o preço, a Bíblia diz, Ele leva sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Então o perdão em Deus, ele é ilimitado, ele é imerecido. Quando a gente fala de justiça, o que é justiça para Deus? Justiça para Deus é a atribuição de um crédito que você não merece. Isso é justiça para Deus. Então, quando Jesus estava morrendo na cruz, se fazendo justiça no meu e no seu lugar, porque nós não podíamos ser a nossa própria justiça, Deus estava dizendo: eu estou colocando na sua vida um crédito ilimitado. Agora, nós temos um medo terrível nos nossos relacionamentos de dizer para o outro: você tem um crédito para mim, comigo, inesgotável. Então a gente passa a viver e se relacionar com as pessoas na medida do débito e não na medida do crédito. E aí a gente nega a nossa natureza, que a nossa natureza em Cristo agora não é mais de recepção, é de doação. Porque se agora eu não sou mais a sede, eu sou a fonte, isso me faz sair da condição de recebedor para uma condição de doador. E justiça, só que para nós interpretamos que justiça é igual a direito. Meu direito, seu direito, não é direito ele ter feito isso comigo. Agora, justiça para Deus é te dar um crédito inesgotável. Com Deus você tem um crédito.
e esse crédito já está garantido. Mas a gente vai aprendendo a relacionar colocando débito na conta do outro. Porque que muitas das situações de aconselhamento, de casamento, o que acontece? O casal comete um erro, aí você coloca lá uma dívida, outro erro, outra dívida, uma palavra negativa, outra dívida, você vai aumentando a dívida dele. Chega um dia que a conta está tão alta que o casal não consegue mais suportar, porque um dos cônjuges não esquece o tamanho da dívida. Então eles estão vivendo na base do débito e não na base do crédito. É o entendimento de que o outro me deve, porque ele fez isso contra mim, ele fez mais uma vez, outra vez, então ele tem uma dívida comigo. Uma das coisas que eu tenho falado muito com casais é: vocês querem continuar, querem restauração, querem prosseguir junto, então cancela o escrito de dívida. Por isso a Bíblia diz também em Colossenses 2,14 que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, a nota promissória minha e sua de uma dívida impagável foi cancelada, rasgada na cruz. Amém? Amém. Porque senão a gente estava aqui ainda cheio de culpa, cheio de dívida. E o drama das relações conjugais é uma conta mutual. E aí a galera que é mais nova hoje, quando vai se casar, ele está querendo encontrar um cônjuge, aquele que vai colocar uma dívida menor na conta dele. Ou seja, encontrar a garota, o rapaz que vai cobrar menos de mim, que vai exigir menos, em que ele tem uma proposta de dívida menor. Eu não estou disposto a oferecer um crédito limitado, porque a gente acha que isso é perigosíssimo. E aí nós não queremos ter a natureza de Deus em nós. A gente não quer partilhar dessa natureza. Nós queremos, na verdade, usufruir dos benefícios de Deus, do reino, daquilo que Ele pode me dar, mas eu não quero ter a mente de Cristo. Então, queridos, o perdão que vem do alto, o perdão de Deus, ele é ilimitado. Terceiro lugar, em Deus o perdão é uma oferta graciosa. João 8, versículo 10 e 11, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Queridos, em Deus o perdão é uma oferta graciosa, porque ele não era olhar para aquela mulher da cruz e dizer: olha, mas ninguém te condenou, mas eu vou dizer para você, eu sou a única pessoa capaz de condenar pessoas, porque eu sei de tudo. E você fez isso, mais isso, você está vivendo uma vida de prostituição, você está fazendo e vem fazendo um monte de coisa ao longo da sua vida. E ele podia cobrar dela, ele podia sentenciá-la, julgá-la, e tendo todas essas condições, Jesus, ele diz: nem eu tampouco te condeno. E Jesus tem uma proposta transformadora para a vida daquela mulher, que é: vai e não peques mais, muda de vida. Essa é a proposta. Porque o que é uma oferta graciosa? É uma oferta que não tem cobrança, porque graça, queridos, aliás, a gente se convenciona a dizer que graça é favor imerecido, mas graça, na verdade, é favor desmerecido. Porque graça não é só imerecimento, graça, irmãos. Graça, queridos, não é só a ausência de merecimento. Graça, na verdade, é demérito. Porque a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça sois salvos mediante a fé. A graça de Deus diz lá em Tito, no capítulo 2, que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Fomos salvos pela graça. Agora, não é só porque eu não merecia, eu fui salvo desmerecendo, porque a Bíblia diz que sem Deus eu era inimigo de Deus, eu era filho da desobediência, eu estava morto. Não é que eu não merecia, meus irmãos, eu desmerecia a salvação. A minha vida era contra Deus, tudo que eu fazia afetava a glória de Deus, eu era contra a imagem de Deus. Então não se trata só de não merecer, se trata de desmerecer. E perdão é uma oferta graciosa que Ele te oferece, te ofereceu em Cristo. Ela é graciosa, ilimitada, abundante.
e Ele não te perdoa impondo condições, Ele não te perdoa se não tem mais, ela não é temporal, Ele te perdoa. Ele não está merecendo o meu perdão. Perdão não se trata de merecimento, sabe? Não se trata de mérito. Perdão, a natureza do perdão divino, do perdão bíblico, é que ele precisa ser um perdão gracioso. Queridos, em Deus, o perdão, ele é libertador, sabe? Um perdão remidor. Nós fomos libertos de toda culpa. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus me oferece perdão, Ele me oferece um tipo de perdão que me liberta, que me libera. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu tenho visto histórias de casamento em que um cônjuge perdoa o outro, mas um mantém uma prisão, porque o pecado que ele cometeu é julgado de uma maneira tão grave, tão séria, que agora ele está na minha mão. Eu tenho conhecido muitas dessas histórias, especialmente quando envolve infidelidade conjugal. Do tipo, ele fez um negócio comigo muito sério, eu perdoei ele, mas ele está na minha mão. Agora ele come na minha mão, faz do jeito que eu quero. Gente, o perdão que Deus dá, ele é um perdão libertador, sabe? Ele é remidor, sabe? Ele não é um tipo de perdão que vai perdoar e exercer a mesma cobrança, me manter aprisionado. E nós somos em Deus libertos de toda culpa, não só de toda culpa, mas também libertos de todo jugo. Isaías 61:1, o texto da palavra de Deus vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando de Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade, queridos, os algemados. Nós fomos libertos em Deus de todo jugo. Não há mais peso. Ele morreu, diz o texto, que Deus enviaria Jesus para nos pôr em liberdade, para quebrar as algemas. Então não há julgos, sabe?